E aí, pessoal que nos acompanha no canal Esporte Grupo Independente, estamos chegando para trazer as últimas informações do Internacional antes da partida de logo mais contra a equipe do Olímpia no Paraguai, jogo que é importantíssimo para o Internacional, ainda mais depois do resultado de ontem do Deportivo Táchira em cima do Always Red pela Libertadores da América. Comigo aqui, Felipe Schmidt, tudo bem, Felipinho? Tudo bem, Amorim? Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o nosso canal no YouTube. Um momento importante hoje, né, do Internacional, que entra em campo daqui a pouquinho contra a equipe do Olímpia. O jogo de ontem, que todo mundo aguardava com muita expectativa, que era o confronto dos bolivianos, né, do Always Red contra a equipe do Deportivo Táchira, e o Táchira confirmou o favoritismo jogando em casa, né, e atropelou 7-2. Mas vamos combinar, Amorim, o Inter não pode depender pelo grupo que caiu de resultados paralelos. O Inter depende apenas de si ainda para fazer não só a possibilidade da classificação, como também terminar líder do grupo. Então, a grande preocupação na partida de hoje não é nem tanto o Olímpia, mesmo que a imprensa paraguaia está incendiando o confronto, dizendo que o time do Olímpia está guardando com muita mágoa o resultado da primeira partida de 6-1, que sabe que uma vitória hoje praticamente encaminha os paraguaios à próxima fase. Não é isso que preocupa. Porque o Olímpia, se ele der a vida dele, o Internacional conseguir botar em prática o seu futebol, vai ganhar o Inter. Vai ganhar o Inter. Então, esse é o grande detalhe. Como será o comportamento do próprio Internacional para a partida de hoje? Pois é, o Internacional que precisa pontuar para seguir dependendo só de si na última rodada. O empate deixa o Inter necessitando de uma vitória contra o Always Red, e uma vitória coloca o Inter na liderança do grupo ao final desta quinta rodada. E o time para hoje tem algumas mudanças que já começam a mostrar que o Ramírez deve mudar a sua equipe já também visando o Clássico Grenal. Porque pelo que a gente pôde acompanhar durante a semana, Filipinho, tem jogadores que são especulados desde o término do Clássico Grenal. Caio Vidal e Lucas Ribeiro, esses dois jogadores não devem só atuar hoje, como devem ser titulares também no domingo na Arena. Ou seja, são dois jogadores que estão entrando na equipe por tudo aquilo que o técnico está observando. Então, não é uma questão de preservação, uma questão de convicção do técnico que esses atletas vão melhorar. Aliás, demorou um pouquinho para ele perceber que, de repente, que o Lucas Ribeiro era a melhor alternativa, né? Porque a gente já tinha essa experiência da temporada passada e o Lucas Ribeiro não era à toa, era o titular no lugar do Zé Gabriel, que não estava conseguindo corresponder tão bem. E lá na frente, eu sinceramente acho que o Caio Vidal tem que jogar, porque de todas as alternativas testadas pelo Internacional, na minha avaliação, ainda pegando muito do que aconteceu na temporada passada, ele foi quem teve o melhor desempenho. Se ele vai continuar no time, bom, aí é ele que vai ter que provar. Mas eu acho que ter tirado dele a sequência que ele tinha em relação à temporada passada, eu acho que foi até um castigo para o Caio Vidal. Time do Inter para logo mais. Deve ter Lomba, Saravia ou Rodinei, ainda tem uma dúvida, mas está se falando muito na possibilidade do Saravia começar esta partida. Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson e Tyson, Caio Vidal, Galhardo e Carlos Palacios. Esse é o time do Inter que o Ramírez colocará em campo contra o Olímpia logo mais às 9 horas da noite, claro, com transmissão do Grupo Independente a partir das 8 horas. Fora de campo, Filipinho, o Inter está agindo, o Inter está no mercado, o Inter está em busca de reforços e o primeiro e mais próximo de fechar algum tipo de negociação é na lateral esquerda. Estamos falando de Felipe Jonathan, 23 anos, destaque da equipe do Santos neste início de temporada e também no último Campeonato Brasileiro. Fez um golaço na terça-feira, né? Contra o Boca Juniors, na terça-feira passada, fez um baita golaço. E fez também agora, nesta terça, contra o The Strongest, um golaço de fora da área, um belo gol. Ele fez os dois últimos gols do Santos na Libertadores. E é um lateral que ataca muito. Ele no Ceará, quando surgiu, ele jogava numa linha central, porque o Ceará jogava com 3 zagueiros, ele jogava mais como um ala pelo lado esquerdo, não voltava tanto. E o Inter, para o lateral esquerdo, só tem Moisés e Léo Borges. E é interessante que na partida contra o The Strongest, ele foi aproveitado inclusive como volante. Então acho que foi um momento bem legal assim de acompanhar o Felipe Jonathan, porque ele faz o gol já jogando como volante, numa sobra que tem, ele acaba batendo de fora da área, ele foi o articulador das jogadas da equipe do Santos, depois que o Santos ficou com um jogador a mais em campo, né? Até perdeu a partida, na altitude, a gente sabe, sempre é muito difícil. Hernando Siles, né? O Internacional conhece bem essa altitude. Conhece. Não foi muito legal com o Internacional nessa temporada. Mas
Mas, enfim, eu acho que seria uma grande contratação do Internacional e até surpreendente. Os valores também chamam a atenção. Né? Chamam, são 12. O Inter tá colocando uma dívida que o Santos tem com o Internacional em xeque. Até porque o Inter não sabe quando o Santos vai pagar, né? Porque o Santos não tem dinheiro para absolutamente nada. O Santos está parecendo eu, né? Tenho dívida, mas não sei quando vou pagar. Beleza. Não, mas eu acho que tu não tá com dívida. Tu tá deixando o caixa equilibrado. O Santos está com dívida mesmo. Então, esse é o grande problema. E a dívida do Santos com o Inter, aliás, é de 12 milhões de reais pela compra do Eduardo Sacha. Olha quanto tempo faz essa compra, né? É verdade. O Sacha já está no Atlético Mineiro. O Inter abateria essa dívida. Com mais 3 milhões e ainda. Colocaria mais 3 milhões. Ele disse pro Santos, esquece 12 milhões que você está me devendo. Eu te dou mais 3 milhões. E te lanço ainda mais o Rodrigo Lindoso e o Marcos Guilherme, tu me dá o Felipe Jonathan. Só que o Santos quer 5. 5 milhões. 5 milhões e mais os dois jogadores. Essa negociação está ocorrendo e o jogador tem interesse sim em vir atuar com a camisa do Inter. Eu acho um bom negócio para o Internacional, até porque o Lindoso é um jogador que eu acho que ele chegou no seu limite em termos de internacional e o Marcos Guilherme não chegou ainda, né? Ele não conseguiu dar uma resposta boa. Então, a tendência realmente é essa, né? De 2 jogadores que o Inter não está aproveitando para trazer um jogador que tem 23 anos. 23 anos. E é uma afirmação já mesmo com essa idade. Então, e tem um poder de revenda, né? Também. Então, acho que o Internacional está fazendo um bom negócio. Claro que, eu repito, se fosse para pagar esse valor no cash, né, como a gente costuma dizer, acho que seria um valor muito alto. Mas como o Inter não sabe quando vai receber essa dívida do Santos, então é melhor pegar um jogador com essa qualidade do Felipe Jonathan. Nesse momento, o negócio estaria girando só em milhões de reais, né? Não vamos botar o preço dos jogadores, porque a gente também não tem isso muito precificado, né, Filipinho? Pela fase, eu acho que a torcida manda os 2 de brinde, se não, possível. Com certeza. Se o Internacional, nesse momento, ele quer se livrar do salário dos jogadores. Dos 2, né? Do Marcos Guilherme e do Lindoso. Só não sei se o Santos tem a possibilidade de pagar o que o Internacional paga. Porque nesse momento, se pegar o valor que o Santos deve e o que o Inter está colocando, são 15 milhões. Pagaria 15 milhões por um lateral esquerdo de 23 anos. Um bom jogador que tem futuro de revenda. Mas o Internacional está procurando também por jogadores em mais 2 posições, volante e zagueiro. O zagueiro seria Martín Cáceres, zagueiro uruguaio de 34 anos que está, Filipinho, na Fiorentina da Itália. E está com o contrato se encerrando. Isso. E aí viria de graça, 34 anos seria Martín Cáceres, jogador que é titular da seleção uruguaia. Não, uma grande contratação. Eu me surpreendo até com alguns nomes citados pelo Internacional, porque a gente que vive nesse meio, a gente sabe das dificuldades financeiras do clube, mas mesmo assim o Inter pensa em alguns jogadores que podem realmente lhe render boa qualidade técnica. E para a volância, se fala no volante jovem de 21 anos da LDU, Jordi Alcivar, que atuou ontem contra o Flamengo e foi bem até na partida. É um jogador jovem, volante que é a indicação do Miguel Ángel Ramírez. Muito bem. Hoje, encontro marcado para a transmissão do futebol do Grupo Independente, né? Logo mais, a partir das 8 horas da noite, inicia o toque de bola para o jogo do Inter, que começa às 9, contra o Olímpia no Defensores del Chaco, no Paraguai. E a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui no Grupo Independente. Fique ligado.